Beleza, minha gente? Vamos lá para a resolução de mais uma questão do VEST-UERJ 2020, prova discursiva, questão de número 8. Pessoal, essa questão número 8, ela tem um texto assim meio vago, sabe? A gente tem uma solução para ela, mas ela é uma questão que o enunciado podia ter ficado mais claro, o enunciado poderia ter ficado um pouco melhor elaborado, beleza? Não que ela vai dar margem a uma anulação de questão, não vejo isso, mas realmente faltou aí um pouco de clareza nas informações, tá bem? Então, vamos lá, olha só. Em uma impressora a jato de tinta, gotículas de tinta com carga elétrica Q atravessam um campo elétrico uniforme E, de intensidade igual a 8 vezes 10 a 5 Newton por Coulomb, sendo depositadas em uma folha de papel. Repara que ele falou que as cargas atravessam um campo elétrico. Bom, atravessar é ter uma velocidade. O campo elétrico é um vetor. A velocidade é um vetor, então repara que ele não deu a direção da velocidade, ele não deu a direção do campo elétrico, ele deixou isso tudo muito vago, tá bem? E aí ele fala o seguinte: admita que cada gotícula tenha uma massa de 3,2 vezes 10 a menos 9 gramas e adquira aceleração de 10 a 4 metros por segundo ao quadrado durante a interação com o campo. Bom, aí ele está meio que lavando as mãos. Ele falou assim, olha, quando a partícula entrou nesse campo, ela ficou sujeita a uma força. Uma partícula carregada dentro de um campo fica sujeita a uma força. Se ela fica sujeita a uma força, força é massa vezes aceleração. Então ela vai ter também uma aceleração, e ele deu essa aceleração, 10 elevado a 4 metros por segundo ao quadrado, tá? Durante a interação, durante o tempo que essa partícula esteve dentro do campo elétrico. Desprezando a ação do campo gravitacional e a resistência do ar, determine a quantidade de elétrons em cada gotícula. Repara que uma vez que ele fala desprezando a ação do campo gravitacional, você vai desconsiderar o peso dessa partícula, tá? E resistência do ar, você vai desconsiderar qualquer força de atrito. Resumindo, qual é a única força que atua sobre a partícula? Uma força elétrica. Acabou. A força resultante é a força elétrica. Então vamos lá, olha só. Primeira coisa, ele disse que as partículas tinham carga Qzinho e que essas cargas estavam num campo elétrico de 8 vezes 10 a 5 Newton por Coulomb. Beleza. Depois ele disse que cada gotícula tem uma massa de 3,2 vezes 10 a menos 9 gramas e adquira uma aceleração de 10 a 4 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração de 10 a 4 metros por segundo ao quadrado. Desprezando a ação gravitacional, quer dizer, não tem peso, desprezando não tem atrito. Então, o que ele quer dizer com essa frase? Que a força resultante é apenas a força elétrica. Determine a quantidade de elétrons de cada gotícula. Determine a quantidade de elétrons de cada gotícula. Essa pergunta também é uma pergunta que está meio capciosa, meio estranha, né? Porque, na verdade, se essa carguinha for positiva, você vai descobrir a quantidade de elétrons que estão faltando. Se essa carguinha fosse negativa, você descobriria qual a quantidade de elétrons que estão sobrando nessa partícula. Você nunca vai calcular a quantidade de elétrons. Na verdade, você vai calcular a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons, que é responsável pela carga elétrica. E não calcule quantos elétrons tem nessa partícula. Isso você não vai fazer hora nenhuma, tá? Pergunta também está mal direcionada, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Para a gente poder começar a nossa questão, a primeira coisa que eu tive que fazer é tirar a massa de grama para quilograma, porque tudo está no sistema internacional, Newton, Coulomb, metro por segundo ao quadrado, então está tudo no sistema internacional, e grama não. Então eu peguei 3,2 vezes 10 a menos 9 e multipliquei por 10 a menos 3, que aí eu passei de grama para quilograma. Fazendo essa conta, vai dar 3,2 vezes 10 a menos 12 quilogramas, tá? Bom, para a gente poder achar qual é o número de elétrons sobrando ou o número de elétrons faltando naquele corpo, eu tenho que achar primeiro qual é a carga elétrica do corpo, tá? Então, se eu achar qual é a carga,
eu descubro qual é o número de elétrons sobrando ou faltando, beleza? Como é que eu vou descobrir essa carga? Existe uma fórmula que estava lá nas fórmulas fornecidas pela prova, que é essa equação aqui. A força elétrica é igual a Q vezes E. A força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. Carga vezes campo elétrico. E repara que o campo elétrico você tem. Então, se você tem o campo elétrico, se você tiver qual é a força, você consegue achar qual é a carga. Professor, mas eu não tenho a força. Sim, mas observa uma coisa. Ele te deu a aceleração e ele te deu a massa. E ele disse no enunciado que a única força que atua sobre a partícula é a força elétrica. Então eu posso juntar força resultante, massa vezes aceleração, que é a segunda lei de Newton, força resultante, a própria força elétrica. Se eu juntar essas duas ideias, eu vou conseguir achar a força elétrica, porque eu sei a massa, que vai dar 3,2 vezes 10 menos 12, e a aceleração, 10 elevado a 4, que ele deu, tá? Se eu fizer essa conta, pessoal, 3,2, 10 a menos 12, 10 a 4, vai dar 10 a menos 8. 3,2 vezes 10 a menos 8 newtons. Aí eu achei a força elétrica. Se eu pegar minha força elétrica e jogar aqui, junto com o campo elétrico, eu consigo achar a carga, tá? Eu consigo achar a carga. Na verdade, eu não consigo achar a carga, eu consigo achar o módulo da carga, tá? Quando eu faço essa conta aqui, eu não sei te dizer se a carga é positiva ou se a carga é negativa. Eu sei te dizer qual o valor dela. E vou conseguir. Basta pegar 3,2 vezes 10 a menos 8 e dividir por 8 vezes 10 a quinta, tá? Repara que fica uma conta relativamente fácil, porque 3,2 sobre 8 vai dar 0,4. E 10 a menos 8 dividido por 10 a 5, repete o expoente de cima menos o expoente de baixo, né? Então fica menos 8, menos 5, menos 13. Então dá 0,4 vezes 10 a menos 13. Mas repara que eu não tenho como afirmar, ter certeza se ela é positiva ou se ela é negativa, tá? Aí eu venho, jogo esse valor que eu achei aqui, que 0,4 vezes 10 a menos 13, e a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19. Lembrando que a carga elementar ela não estava no enunciado, mas ela estava lá nas constantes, que é fornecida na capa da prova, lá no início da prova, tá bem? Fazendo essa conta, pessoal, que também é uma conta relativamente fácil, você vai ficar com 0,4 dividido por 1,6, que é a mesma coisa que 4 sobre 16. 4 sobre 16 é 1/4. 10 a menos 13 menos 19, porque é o expoente de cima menos o de baixo. Então fica menos 13 mais 19, tá? Fazendo essa conta, você vai ter 0,25 vezes 10 a sexta. Bom, aí vamos dar uma arrumadinha nessa parada. Como é que nós vamos arrumar isso? Repara, quando eu aumento esse número aqui, eu tenho que diminuir aquele. Então, se eu aumentar aqui uma casa, 0,25 passar a ser 2,5, se eu aumentar uma casa, eu tenho que diminuir 1 lá em cima. Então, fica 2,5 vezes 10 elevado a 5 elétrons, que seria, então, a resposta da nossa questão. Beleza, minha gente? Valeu e até a próxima questão.